Você vai aprender nessa aula como planejar, dirigir e gravar cenas de cinema. Acredite, mas a maior parte do trabalho de um diretor acontece fora do set, isto é, no planejamento de como a cena será executada. O diretor precisa definir, a partir dos recursos que ele tem disponível, como a cena será filmada, quanto tempo vai levar, quais equipamentos serão usados, quais riscos precisam ser evitados. Ou seja, o diretor é, na essência, um estrategista, que precisa equilibrar a parte artística e a logística. Mas antes de falarmos sobre set, na prática, vamos dar uma revisada na linguagem do cinema. O setup essencial do cinema compreende 3 lentes: aberta, que é por volta de 24 mm, a lente média, por volta de 50 mm, e a lente fechada, por volta de 85 mm. Cada uma dessas lentes é adequada para um tipo de plano. As lentes abertas, devido à sua maior amplitude, ajudam o público a se contextualizar na locação e ver a ação completa da cena. Já as lentes médias, no caso 50 mm, lentes mais parecidas com a visão humana, servem para captar os planos médios, permitindo ao público ver com mais detalhes as ações dos personagens. Finalmente, temos as lentes fechadas, que capturam as expressões dos personagens, ou seja, o subtexto do filme será revelado por meio dessas lentes. É importante lembrar que o subtexto é a comunicação implícita, que surge através do olhar e das expressões. E acredite, captar o momento onde os personagens estão reagindo é até mais importante do que o momento em que eles estão falando. Afinal, palavras podem ser falsas, mas e o olhar? Esse nunca mente. Vamos agora analisar uma cena de um filme independente. Veja como Yasmin, antes de responder à mensagem do celular, olha com receio para a porta do banheiro, verificando se seu namorado ainda está lá. A partir desse simples olhar de culpa, o público percebe de imediato que ela está fazendo algo errado. Afinal, por que ela está tão preocupada se o Anthony vai ver ela usando o celular? Isso acontece, pois nós evoluímos para ler expressões com muita precisão. Ou seja, apenas 1 segundo é o suficiente para o público fazer uma leitura do personagem. Vamos ver mais uma expressão. Olha só a cara dele. Sem dizer uma palavra, percebemos um ressentimento de longo prazo. O público percebe que algo não está bem. Então, isso é cinema, é comunicar através do subtexto e das expressões. Para fazer uma cena de filme, você precisa entender suas condições de trabalho. Dinheiro, logística, equipe, estrutura e locação definem a forma. Como a cena será executada? No cinema independente, existem 2 abordagens fundamentais. A primeira é a abordagem tradicional. Ela acontece quando existe um mínimo de tempo e estrutura. Nela, você grava todos os planos necessários para montar a cena com segurança. A segunda é a abordagem de guerrilha. Aqui, você trabalha sob pressão. Falta tempo, estrutura e muitas vezes o ambiente não ajuda. Por isso, a execução precisa ser rápida, simples e direta. É uma abordagem comum entre documentaristas, criadores de conteúdo e cineastas independentes. Na abordagem tradicional, você tem mais controle. No cinema de guerrilha, você precisa ser mais prático. Então, cabe a você decidir qual dessas abordagens faz mais sentido para cada cena que você for executar. O mesmo projeto pode ter abordagens diferentes. A abordagem tradicional é como a maioria dos filmes profissionais são realizados, e a razão de sua popularidade é que ela não só assegura a linguagem cinematográfica, mas também oferece muitas possibilidades na edição, uma vez que envolve a captura de múltiplas tomadas com lentes tradicionais, garantindo que todos os detalhes da cena sejam capturados dentro da linguagem. Vamos então, na prática, saber como essa abordagem funciona. Se a sua cena for longa, você pode dividi-la em partes menores. No local de gravação, os atores devem chegar prontos para gravar, ou seja, devidamente ensaiados, pois o set não é lugar de ensaio, mas sim de gravação. Apesar disso, os atores precisam se aquecer, fazer a passagem da cena, até que em determinado momento eles confirmam que estão prontos para gravar. Iniciamos a captação com os planos abertos, utilizando, claro, uma lente aberta. Todos os atores relevantes precisam estar enquadrados de corpo inteiro. Capte pelo menos 2 ângulos diferentes da ação completa. Em seguida, trocamos de lente
e usamos uma 50mm para captar os planos médios. Nosso objetivo é mostrar as ações dos nossos atores. Capte pelo menos um plano médio focado na ação de cada personagem relevante da cena. No mínimo, uma tomada para cada um. Ou seja, você terá um plano médio para captar as ações da Yasmin e outro plano médio para captar as ações do Gringos. Capte a movimentação completa de cada ator. Agora, vamos para os planos fechados, onde você vai capturar as expressões e diálogos dos personagens. A lente de 85mm é ideal para isso, pois proporciona uma nitidez excelente e um belo efeito bokeh. Garanta que você faça pelo menos um plano fechado de cada personagem relevante na cena. E atenção, você vai captar a cena inteira, e não apenas onde eles estão falando, pois como já dissemos, as reações são mais reveladoras que as falas. O próximo passo é captar os detalhes da cena, ou seja, a menina pegando a ferramenta ou ela tentando ligar o carro. Neste caso, não precisa filmar a cena inteira, serão apenas inserts específicos. Esses inserts devem ser momentos relevantes e importantes da cena. Feito esse passo a passo, você tem então a cobertura completa da sua cena. Os planos abertos se concentram na locação e no movimento dos atores. Os planos médios se concentram nas ações dos personagens. Os planos fechados se concentram nas expressões e detalhes mais importantes para entender a cena. Este é o fluxo de trabalho mais tradicional do cinema. Se você seguir as recomendações que acabou de aprender, você terá material suficiente para montar toda a sua obra. E tem mais, caso tenha tempo, vale a pena você captar alguns planos extras com uma abordagem mais criativa. Isso vai enriquecer ainda mais o seu projeto. A próxima abordagem de gravação é a conhecida guerrilha. É uma abordagem corajosa, usada quando você não tem condições ideais de trabalho. Essa abordagem é comum em filmes indie, documentários e conteúdo, e ela tem como princípio capturar da maneira mais rápida possível. Diferente da abordagem tradicional, onde você grava muitos takes com calma, a abordagem de guerrilha precisa ser mais prática. Mas cinema não é sobre calma e cuidado? Por que fazer na pressa? Simples. Ao gravar com velocidade, sem chamar a atenção, você consegue ter as melhores locações. Por exemplo, nós gravamos essa cena do Wanderlust em um metrô de Berlim. E tudo isso em apenas 15 minutos, conseguimos ser rápidos, porque usamos a luz prática do metrô, além de já estarmos ensaiados. A razão da pressa é que não tínhamos autorização, então não queríamos chamar a atenção das pessoas. Como você pode ver, essa abordagem viabiliza locações que não seriam possíveis de gravar da maneira tradicional. Ela tira o seu filme da sua casa e o coloca no mundo. Agora, vamos aprender a abordagem de guerrilha na prática. Começaremos pelo setup. Ele precisa ser o mais simples possível. Afinal, precisamos parecer turistas e não uma equipe de cinema. Por isso, usamos um setup bem minimalista. O foco é na portabilidade e discrição. Por isso, usamos celulares e câmeras portáteis. Usamos lente zoom, já que ela tem uma distância focal variável, consegue substituir um kit completo de lentes, ou seja, com ela sozinha podemos gravar todos os planos necessários. Para evitar imagens tremidas, é recomendado o uso de estabilizadores portáteis, shoulder rigs e alças de apoio e principalmente lentes e câmeras com estabilizadores internos. O uso de microfones portáteis substitui a equipe de áudio. A razão de fazermos isso é que equipes de áudio chamam a atenção. E para gravar em locais públicos, você precisa ser discreto. Sei que isso é controverso e pode aumentar o risco do áudio ficar inadequado. Porém, isso não é exatamente um problema, pois caso precise, você pode regravar o seu áudio em um estúdio através da técnica ADR, que te permite ter sincronia labial e correta intenção cênica. O importante mesmo é que você tenha uma cena bem captada e dirigida, uma vez que o áudio, se ficar ruim, pode ser refeito totalmente em um estúdio. Dito isso, estando com os equipamentos em mãos, é hora de gravar. O primeiro passo é ensaiar a cena completamente em um lugar seguro, para que quando você for gravar na rua, você seja o mais rápido possível. Se tiver condições, busque lugares inóspitos. O mundo está cheio de lugar vazio, interessante e cinematográfico. Mas caso queira filmar em cidades, procure fazer aos domingos, pois é mais vazio. Agora, se sua ideia for filmar em lugares turísticos, faça fora de temporada. Por mais visitado que seja um lugar, sempre há um momento em que ele está vazio. Mas atenção, essa estratégia é para filmar em locais públicos e na natureza. Não use essa estratégia para filmar em propriedades privadas sem permissão,
pois isso é ilegal. Também não filme pessoas sem autorização. Finalmente, se você estiver filmando em cidades com muito movimento, terá dificuldades com cenas complexas. Então, deixe-as para locais mais tranquilos ou simplifique a cena. E cuidado, se mal feita, essa abordagem pode parecer amadora. Correto uso da câmera, entendimento de luz e boa direção são fundamentais para que você consiga ter resultado profissional. Bom, você conheceu duas abordagens de gravação, tradicional e guerrilha. Agora eu vou mostrar o passo a passo com o que fizemos para executar uma cena no filme Rage Pill. Temos a cena onde os turistas embarcam em uma expedição pelo Salar de Uyuni. E durante essa expedição, no meio do deserto, a gasolina acaba, deixando o motorista Alex bem frustrado, fazendo descontar a raiva no Papito, o seu assistente. Ao sair do carro e ver que não tinha o que fazer, Alex acusa Papito de não fazer a revisão devida. O gringo, um dos turistas, então, se oferece para voltar ao hotel utilizando a bicicleta reserva e então solicitar um resgate. A Yasmin, a fim de provocar ciúmes no seu namorado, elogia a atitude do gringo. A cena termina com o gringo e o Papito indo buscar ajuda em Colchane, a cidade mais próxima, enquanto Alex e o casal esperam no carro. A cena em questão dura 3 minutos e temos meio-dia para filmar. Então, o primeiro passo é dividir a cena em partes. Essas partes facilitarão a direção. Ou seja, em vez de dirigir toda uma ação de 3 minutos de uma só vez, a dividimos em partes menores, facilitando a execução. No caso desta cena, dividimos em 6 blocos. No primeiro bloco, os turistas estão entrando no carro. No segundo bloco, o carro está cruzando o salar. No bloco 3, é o momento que acaba a gasolina do carro. O bloco 4 é o Alex brigando com o Papito e o gringo se oferecendo para ajudar. No bloco 5, temos a Yasmin provocando o namorado ao elogiar o gringo. E por fim, no bloco 6, temos o gringo e o Papito indo de bicicleta buscar o resgate, enquanto Alex e o casal esperam no carro. Ou seja, o que antes era uma cena de 3 minutos, nós dividimos em 6 blocos de 30 segundos cada. Ou seja, é mais fácil de dirigir a cena quando a repartimos em pequenos pedaços. E é exatamente isso que você vai fazer. Você vai ler o seu roteiro e verá onde faz sentido dividir a cena em partes menores, para que você possa otimizar e facilitar a execução da sua cena. Depois que você dividiu a sua cena em partes menores, o próximo passo é torná-la mais eficiente, ou seja, simplificá-la e remover excessos. Isso é necessário porque quando escrevemos o roteiro, às vezes deixamos a criatividade tomar conta e não consideramos tanto a execução. Portanto, é preciso revisar o roteiro e remover qualquer elemento que possa complicar a execução. E que tipo de armadilha essa pode ser? Qualquer coisa. No caso dessa cena, o bloco mais problemático é onde os atores estão entrando no carro. Para começar, que esse bloco não é relevante em termos narrativos. Além disso, esse é o único bloco gravado em um lugar diferente. Portanto, isso iria demandar um deslocamento extra, o que iria tomar tempo e inviabilizar o restante das gravações. Já os outros 5 blocos, além de serem de fato relevantes, todos acontecem na mesma locação. Então, decidimos não gravar o bloco 1, ou seja, a cena vai iniciar já com os personagens atravessando o salar. Então, esse é um exemplo de otimização e é isso que você vai fazer. Analise sua cena e otimize tudo que for possível. Corte o que for desnecessário, ações, diálogos, movimentações e grave somente o essencial. Quanto mais simples for sua cena, melhor dirigida ela será. O próximo passo é você planejar a gravação. Escreva os horários e a sequência de gravação de cada tomada. Isso lhe dará confiança na direção. Nesta cena, usamos a abordagem tradicional, ou seja, cobrimos a cena inteira com o kit essencial, lente grande, média e fechada. Também utilizamos um drone para captar as imagens aéreas,
A diária começou com a gravação do primeiro bloco, isto é, o carro atravessando o salar. Uma gravação bem simples, captamos as tomadas fechadas de cada um dos atores de dentro do carro, ao mesmo tempo que captamos as tomadas do drone. Isso otimizou essa sessão, que durou 20 minutos. Feito isso, fomos gravar a segunda parte, que é quando o carro fica sem gasolina. Definimos um ponto onde o carro iria parar, e de dentro do carro, filmamos o Alex e o Papito de costas, enquanto o drone capturava as imagens externas. Atores reagem ao ataque de raiva de Alex. Casal se assusta quando Alex soca o volante. Cena seguinte é fora do carro. Alex agride Papito, acusando-o de ser negligente. Captamos o plano aberto dessa ação. Nós captamos também um plano médio para mostrar ele saindo irritado. Também captamos com o drone toda a ação completa. E também utilizamos lentes fechadas para mostrar o gringo apaziguando a situação. Esse foi o bloco mais complexo de gravar, pois envolve mais planos. Durou cerca de 90 minutos. Então, fomos para o próximo bloco do dia. É fácil, porque é só a Yasmin brincando com o namorado. Uma cena foi suficiente para capturar o diálogo e as reações do casal diante dos gritos do Alex. Foi fácil gravar essa parte, pois tudo foi feito em uma única tomada com uma única lente. Finalmente, temos o último segmento, que é o gringo saindo com o Papito. Usamos lentes fechadas para capturar os detalhes, filmamos uma visão ampla da ação, também capturamos as expressões do Alex olhando curioso e capturamos através de drone os dois colegas indo buscar ajuda. Ou seja, a gravação desses 5 segmentos levou toda a manhã. Chegamos às 6 da manhã no local. Passamos 1 hora montando as estruturas, enquanto os atores se aqueciam. Começamos a filmar às 7, e os 5 blocos foram concluídos às 10 da manhã. Essa foi a aula prática sobre a execução de cenas na perspectiva do cinema independente.